Então vamos lá. Boa noite, bem-vindos a mais esse encontro da nossa comunidade. Hoje eu selecionei aqui um tema sobre autoconhecimento, né? O tema é a dor e a beleza do processo de autoconhecimento. E eu falei sobre dor, porque eu acho que assim, estatisticamente é muito raro alguém mudar quando as coisas estão boas. Então, quando está tudo bem, nossa, está tudo acontecendo e tal, as pessoas não querem nem saber de mudar. Está dando certo, né? E então, quando as coisas vão bem, temos aí a menor probabilidade de que as pessoas busquem autoconhecimento e busquem elementos para mudar interiormente, né? E quando as coisas estão mais ou menos, também as pessoas não mudam. Quando está mais ou menos, a gente vai levando. Tá ruim, mas tá bom, né? A gente fica naquela zona intermediária onde não tá bom, mas também não tá tão ruim que a gente se force a mudar, né? E é só quando a coisa vai piorando mesmo é que a gente chega num ponto onde a gente percebe que a gente tem que mudar. Ou a gente muda ou a gente se mata, né? Então, por isso que o sofrimento tem a sua utilidade, né? E tem essa correlação com essa jornada do autoconhecimento. Então, quase todo mundo que eu conheci nesse processo é porque passou por um perrengue danado, né? E aí, nessa situação é que você se força a investigar por que que isso está acontecendo na vida, né? E E a gente começa nessa espiral negativa que vai piorando, basicamente reclamando da vida, né? Seja falando ou seja pensando, né? Então a gente vai reclamando das pessoas, reclama das coisas, do governo, reclama do time de futebol, reclama do vizinho, né? E a gente vai consolidando esse processo mental. E aí você pode substituir essa palavra reclamação por insatisfação, incômodo, irritação ou desânimo com as coisas, alguma coisa assim. Mas eu vou falar de modo geral em termos de reclamação, né? E aí a gente vai criando esse processo mental, né? Porque a gente começa a ver a injustiça do mundo, né? Então a gente reclama porque pessoas que a gente despreza ou que odeia, né? Fazem sucesso, fazem dinheiro, enquanto a gente fica na mesma vida insatisfatória, né? A gente começa a perceber como o mundo, a sorte não virou para a gente, né? A gente começa a ter essa visão de que a vida é injusta, o mundo é injusto, e a gente vai reclamando, né? Então, basicamente, a gente reclama porque as coisas não são do jeito que a gente quer que elas sejam. A gente tem uma visão de mundo idealizada e a gente compara o que acontece com essa visão idealizada. Qualquer diferença a gente começa a reclamar, né? Então, as pessoas que se comportam de uma maneira diferente da que a gente considera ideal, né, nos desagradam, ou as coisas que acontecem de uma maneira que a gente idealizou, né, diferente do que a gente idealizou, também desagrada. E por fim a gente reclama da gente mesmo, porque a gente não consegue aquilo que a gente deseja, a gente é incapaz, incompetente, esquecido, a gente procrastina, tem preguiça, a gente não consegue os nossos objetivos, né? Aquela promoção, não conseguiu fechar aquela venda, ou não consegue o amor, né? Enfim, vai colecionando pontos de reclamação. E tudo isso tem muita lógica, né? Porque a gente reclama porque tem lógica, é racional.
Ninguém pode dizer que você está equivocado. Não, logicamente, tem muito motivo para reclamar da vida. Então, os políticos são corruptos, tem gente passando fome, a educação no Brasil é uma porcaria. Enfim, você começa a ir por aí, não tem fim, né? Então, tudo isso é muito bem justificado. E por isso que é tão difícil da gente mudar. Porque a gente desenvolve essa noção de que a gente está certo. Porque se não fosse lógico, a gente mudaria. Mas como é lógico, é justificado, aí a gente fala, não, eu estou certo, por que eu vou mudar? Por que eu vou parar de reclamar das coisas? Eu não quero que as coisas fiquem dessa maneira, né? Só que esse aspecto do nosso comportamento vai se desdobrando em nossas vidas e vai ganhando mais dimensões, dimensões mais abrangentes, né? Até que ele vira, então, um estado de sofrimento crônico, um estresse crônico. Pode virar uma ansiedade, uma depressão, um burnout. Ou seja, um sofrimento crônico porque o que a gente não quer que aconteça, acontece, e o que a gente deseja que aconteça, não acontece. Né? E aí a gente fica olhando essas duas coisas e a gente entra num sofrimento crônico. Né? E aí, enquanto está mais ou menos, você vai, não está ruim, mas está bom. Você vai levando, você vai reclamando, vai sofrendo, enfim. Até que você chega num ponto de exaustão, de desistência. Eu desisto. Não consigo mais viver dessa maneira. Tentei de tudo e eu não consigo ser feliz. Então, esse é um ponto importante das nossas vidas, porque ou você se mata, ou você aprende a lidar com essas dificuldades de uma outra maneira. De uma outra maneira. Você é forçado a refletir mais profundamente e se avaliar. Como é que eu estou encarando essas situações e onde que está o problema? Né? O poeta Rumi, ele disse o seguinte: ontem eu era inteligente, então queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio, então estou mudando a mim mesmo. Ou seja, esse é o insight, perceber que o mundo não vai mudar. Se tem alguém para mudar, sou eu. Né? Mas aí mudar o quê? Para começar, o que é a única coisa constante nesse monte de coisas que você reclama do mundo? A única coisa constante é a própria reclamação. Então, você pode estar reclamando de um monte de coisas, é tudo diverso. Um monte de coisa errada. O que tem em comum é a reclamação. Então, será que não vale a pena você analisar a reclamação em si? Tá? De onde que vêm todas essas reclamações? Né? Essa é a verdadeira reflexão. De onde vem toda essa reclamação? Por que eu estou desgostoso com a vida? Por que tenho tantas experiências insatisfatórias? E aí, será que não é a própria reclamação que leva a esse estado? Será que o próprio hábito de reclamar não me trouxe a esse estado de sofrimento? Esse é o questionamento. Né? Porque é esse tipo de insight que vai levar cada um de nós a concluir que a gente tem a opção de parar de brigar. Né? E para começar, parar de brigar com você mesmo. Né? E depois parar de brigar com a vida. Então, significa o quê? Em vez de esperar que as coisas mudem, você aceitar que as coisas são como são. Parar de querer estar certo. Parar de querer convencer as pessoas. E escolher tornar-se a mudança. Essa é a transformação. Só que a gente vai resistir muito, né? Porque você vai falar, mas eu que estou certo, por que eu que tenho que mudar? Os outros é que têm que mudar. Tudo bem, mas você já tentou isso a vida inteira e não deu certo. Né? Será que você está tão certo assim? Esse é o ponto. Né?
Será que não existe um outro caminho para você experimentar? E aí, se não der certo, tudo bem, você volta, mas pelo menos tentar um novo caminho, tá? Pelo menos por um tempo, aceitar as pessoas como elas são e aceitar as coisas que acontecem e parar de brigar, tá? Porque geralmente você tem esse processo mental que fica se repetindo a vida inteira. Você mudar significa eu preciso dar um jeito de interromper esse processo repetitivo, tá? E não é o mundo que vai mudar. Então só tem eu mesmo para mudar. Então eu vou experimentar eu quebrar esse processo repetitivo, tá? E isso que leva então a esse processo de autoconhecimento, porque você começa a se perguntar, então, mas quem sou eu? Quem sou eu que de onde vem toda essa reclamação, essa insatisfação, esse sofrimento, essa tristeza? De onde vem tudo isso? Quem sou eu no final das contas? Né? Porque ao mesmo tempo que você sabe o que os outros têm que fazer, você não sabe o que você tem que fazer. A gente sempre sabe o que os outros têm que fazer, não o que a gente tem que fazer. É? Eu sei o que os meus filhos têm que fazer para ser feliz, tal, ter sucesso na vida. Agora, para eu ser feliz, eu não sei. Então começa por você. Então, porque se você fosse bom mesmo, você era feliz. Então, por aí começa todo esse questionamento, né, de que você, no fundo, você não sabe quem você é. Você só sabe que você tem uma experiência insatisfatória, né? E aí você pensa, não consegue, vai vivendo, pensa mais um pouquinho, vai piorando a situação, vai sofrendo, até o ponto em que você percebe, ou você se mata ou você muda. Você muda a sua vida. E aí que surge toda a oportunidade de evolução. E por isso que o sofrimento, ele é como se fosse um professor severo, né? Sabe aqueles professores que sempre dava pau na escola, né? Mas no fundo, ele depois a gente percebia, nossa, ele queria o melhor para mim, né? É aquele professor severo, que na hora é muito difícil da gente entender, né? Aceitar. A gente odeia o professor severo, mas depois a gente entende que era tudo para o seu bem, para o meu bem, etc., né? O sofrimento é mais ou menos isso. A escola é uma vida, né? E a gente precisa se perguntar a todo momento: o que a vida está me ensinando agora? O que a vida está me ensinando? E o prazer, a satisfação e a insatisfação, a dor, são instrumentos para a gente se balizando, para saber, eu vou mais para cá, vou mais para cá, tal. E então, se a gente resiste a isso, a gente vai sofrer cada vez mais. Vai sofrer cada vez mais, né? E aprender, então, a lidar com essas situações difíceis, né? De você não conseguir, a princípio, mudar a sua situação e depois você conseguir, você sai disso muito fortalecido, né? E você consegue ter maior senso de autoconfiança e você começa, então, a gerar uma nova perspectiva de vida, certo? Então, quando você para de reclamar da vida, você abre uma outra parte da nossa percepção, né? Onde está a oportunidade? Onde está o bom no meu dia a dia, né? Qual que é o lado positivo do que eu estou enfrentando? Qual a lição que eu estou aprendendo que eu devo aplicar? Então você sai de um estado mental e vai para outro, né? E aí quando você tem algumas evidências de que isso funciona, você fala, agora eu preciso só fazer mais disso, né? E por que a gente cai nessa armadilha? Basicamente porque quando a gente está num estado de sofrimento,
a gente está usando só a parte mais primitiva do nosso cérebro, né? E essa parte primitiva, ela é programada para você sobreviver. É um instinto de sobrevivência, né? E dali surge o medo, porque o medo faz com que você se mobilize para você se virar para viver, certo? Só que ele tem algumas características que geram ainda mais sofrimento, né? Então, primeiro, ele tem um viés negativo. Então, você só percebe o que está de errado, o que tem de errado nas pessoas, na situação, porque na programação primitiva vale mais a pena você perceber o que tem de errado, né? Então, naturalmente, você começou a sofrer, você vai ficar cada vez mais negativo, tá? Então, você vai ter uma proporção muito maior de pensamento sobre o que está errado do que está certo. Segundo, ele é repetitivo. Então, você vai ficar pensando a mesma coisa sobre essas coisas negativas. O terceiro é que ele é autocentrado. Você só pensa em você. Porque eu não mereço, porque eu tô certo, porque é tudo eu. Tá? E o quarto, como você está usando só essa parte primitiva do cérebro, você não consegue ser bloqueado na parte frontal, ele não acessa. Então, na parte frontal você tem a sua inteligência, a capacidade de raciocínio. Então você está mais burro, literalmente, porque o seu cérebro está ativado só aqui atrás. Se fizesse um exame de ressonância magnética, ia mostrar ativação só aqui atrás. Esse é o estado de sofrimento, tá? Então você precisa entender que nesse estado você vai ficar lá perpetuamente, se você não quebrar esses padrões, tá? Então, se você para de reclamar e aceita o que está acontecendo, você já começou a entrar em outro nível de raciocínio, tá? E aí você começa, então, a ter essa possibilidade de ter mais tranquilidade, mais paz, tá? E o primeiro processo, então, é de você refletir sobre sua vida. Então, você já está entendendo como seu cérebro funciona e você começa, então, a refletir como que você se comporta. Então, o processo de reflexão, primeiro, é você se observar como se fosse uma pessoa externa, né? Você tem um pensamento e você olhar esse pensamento. Você tem uma emoção e você olhar essa emoção. É diferente de você ter um pensamento e falar, eu estou tendo esse pensamento. Eu estou tendo essa raiva, essa tristeza. Você está identificado com o pensamento e com a emoção. Você e o pensamento e a emoção são um só, digamos assim. E você tem que, então, separar. Você vai ter que observar os seus pensamentos, observar as suas emoções, tá? E aí, quando você observar, você tem que evitar julgar o que você está pensando. Se você julgar, já é outro pensamento, né? Então, você tem que observar só. Observar e prestar atenção em detalhes. Quanto mais detalhe você conseguir observar, melhor. Você tem que se tornar um cientista do seu ambiente interno. Então, você deve, por exemplo, perceber, nossa, esse tipo de pensamento negativo sobre o que me aconteceu há 15 anos atrás surge toda sexta-feira à noite, por exemplo. Tem um padrão. Alguma coisa dispara e surge esse pensamento. Ou, geralmente, quando eu bebo álcool, vem esse tipo de lembrança e me deixa triste. Ou, sei lá, e você fica observando, você começa a entender em que situações surgem essas emoções e esses pensamentos, tá? E você pode, então, investigar, aí você vai para uma outra parte de investigação, onde você se pergunta, essa emoção negativa,
Quando que eu senti ela pela minha primeira vez na vida? Quando que eu senti ela pela primeira vez? Quando é que a menor idade que eu tinha quando eu senti isso? E você só observa, porque você começa a entender a conexão. Da onde vem essa programação de crenças, né, e valores que fazem determinada situação disparar uma emoção de tristeza, de raiva, de sei lá, alegria, e que você não sabia que vinha dali. Mas você começa a ver que tem conexão. E você não precisa fazer nada a respeito. Tá? E aí você começa, então, ter você começa a ter clareza sobre a sua narrativa, essa história de quem você é. Ah, que nasceu em tal cidade, que escolheu estudar isso, né? Que tinha família isso, tal, e foi para a igreja, aprendeu isso. Né? Você vai criando a sua história. Tá? E essa história de quem você é, ela leva a determinados comportamentos, a determinadas interpretações sobre o que acontece. Então, quando você consegue conectar os pontos, né? Por que que eu sinto raiva daquela pessoa? Porque ela acha que X coisa é verdade e eu sei que é mentira. A verdade é isso. Aí você fala, mas quem me disse que isso é verdade? Meus pais me ensinaram. Né? Então, você começa a conectar, que veio de lá de trás, que você aprendeu que aquilo é o certo, e que o que aquela pessoa está fazendo é errado, e por isso me dá raiva. Né? E aí, se você simplesmente absorveu isso, por exemplo, dos seus pais, esse pensamento é seu ou é dos seus pais? Né? Porque quando você recebeu dos seus pais, você aceitou como verdade. E aí não tem filtro, não teve a sua análise crítica. Você simplesmente aceitou, virou uma crença sua, um valor seu, e você usa aquilo para tudo. Tá? Então você começa a se perguntar, mas esse sou eu mesmo que estou pensando, ou isso daqui foi programado na minha cabeça? É assim que você desafia as suas crenças. E você começa a questionar as coisas que você sempre acreditou que eram verdade. Tá? Então, conheço muita gente, sei lá, religiosa, fervorosa, que olha, a minha igreja é essa aqui, ela que me dita a verdade. Só que aí a pessoa está ali dentro daquele contexto e ela não tem exposição sobre outras linhas do pensamento. Então, se uma pessoa da igreja católica que nunca escutou outras religiões, né, e começa a conversar com uma pessoa que foi criada no budismo, elas começam a conversar, entra em choque, né? Entra em choque, porque as verdades são diferentes. E são duas pessoas com verdades extremamente enraizadas, porque aquilo foi programado há muito tempo. Né? Só que aí um começa a perceber que tem sabedoria, coisa interessante na religião do outro. Né? E aí você começa a pensar, pô, mas como é que isso que ele falou que faz sentido não é defendido na minha religião? Né? E aí você traz mais um muçulmano para a conversa. Aí ferrou, né? Aí, se você tem duas opções. Ou você se abre para a experiência, né? E procura observar esses pontos a partir do ponto de vista dessa pessoa, ou você fala, eles estão todos errados. Uma é que você fala, eles estão todos errados, quer dizer, eu estou certo. Esse eu estou certo
vai colidir com a opinião dessas pessoas. E você pode ficar brigando eternamente, se elas tiverem a mesma postura, né? Só quando você questiona o que você aprendeu, é que você pode mudar esse processo. Sobre os outros, você não tem influência. Você não manda nos outros. Você só consegue mudar a si mesmo, né? E aí você tem a oportunidade de refletir, nossa, mas aquela pessoa ela é super inteligente, aquela pessoa também é super inteligente. E elas estão falando coisas que para mim não são verdade. Será que eu que estou errado? Ou pelo menos, será que eu que não estou vendo alguma coisa? E esse é o processo em que você conseguiu observar os seus pensamentos e suas emoções, porque você se desprendeu da sua identidade. Você não está mais tão apegado a esse eu. É só quando você se desprende que você consegue fazer esse tipo de pergunta. Enquanto você está totalmente dominado pelo eu, você está certo e os outros estão errados. Tá? Então você está num beco sem saída. Se você está certo e os outros estão errados, fim de papo. Você vai repetir esse ciclo na sua vida. Tá? E aí, depois de muito pensar e de resistir, você começa, então, nessa jornada do autoconhecimento, balançar. Você começa a balançar. Nossa, estou vendo que tem muita coisa que eu não tinha questionado e que não faz sentido. Né? Pode ser na questão de como seus pais te educaram e como você educa seus filhos e você nunca parou para repensar isso, né? Ou um monte de outras coisas, né? Relacionamento, trabalho, tudo pode ter esse envoltório da crença e que você não percebe que você atua daquele jeito. Pode ser que você teve uma criação com muito medo e tudo você quer controlar. Então você entra numa empresa, você se torna um chefe controlador que todo mundo tem que avisar quando vai no banheiro, senão vai ser mandado embora, né? E você nunca parou para questionar por que você tem esse comportamento. Você só sabe que você sente medo e que você sente então que o caminho é controlar. Só quando você fica sofrendo, você chega num ponto de colapso e fala, eu desisto, é que você aceita questionar essa verdade, né? E aí começa a balançar. De tanto você perguntar, você começa a balançar. Nossa, eu não tenho tanta certeza. Eu achava que o melhor era controlar funcionário porque senão vira uma baderna, né? As pessoas são incompetentes, irresponsáveis, etc. Aí você começa a questionar, mas puxa vida, será que é assim mesmo? Só existe esse caminho? Será que eu estou tão correto nesse conceito de que é preciso controlar as pessoas para ter performance? Da onde vem isso? Que se eu não tenho controle, eu sinto medo. Você nunca tem controle, né? Você tenta controlar. Na verdade, você tenta controlar e o medo continua. Né? Então você tem que entender que esse medo ele não está indo embora, não está resolvendo. Você está entrando em colapso por causa desse medo. E aí só quando você aceita revisar essa base é que você dá um pulo. Esse pulo é mais ou menos como aquela figura, né? Às vezes você tem que soltar uma corda para conseguir a próxima. Se você ficar segurando na corda anterior, não alcança a próxima corda, né? Então você tem que dar um salto de fé. Tem que largar a corda anterior para alcançar, dar impulso e pegar a próxima. Esse salto de fé é mudar, né? Mudar, experimentar. Por exemplo, se você é um chefe controlador, você começa a fazer experiências baseadas na confiança das pessoas. Você começa a confiar nas pessoas e ver o que acontece, né? E aí você tem que passar por um período de incertezas, né? E talvez você dê passo para trás. Ah, não dá certo. Mas você vai repensar de novo. Ah, vou tentar de outra maneira, né?
Vou tentar conversando de uma forma diferente com as pessoas, explicando para elas o que eu estou fazendo. Ah, começou a dar certo, né? E é só assim que você muda, tá? E quando você consegue dar essa cambiada de comportamento, é porque você entendeu, tá? Não adianta você intelectualmente chegar a essa conclusão. Ah, entendi que o certo é confiar nas pessoas, no trabalho, para eles terem empoderamento e ter um melhor desempenho. Ah, entendi. Entendeu, mas você mudou? Não, eu não mudei. Ah, então não entendeu. O entendimento se expressa pela mudança. Se não mudou, não entendeu. Então, tudo isso para dizer o seguinte: não adianta você fazer todo esse processo de reflexão se chegar no final você não mudar. Se você não der esse salto de soltar uma corda e pegar outra. Você tem que mudar. Porque só assim você entende. Tá? Só assim você avança. E pode doer mais? Na hora pode doer mais. Mas pode gerar menos sofrimento. Né? Vai gerar mais aprendizado. Você, no mínimo, quebrou o padrão interior. Tá bom? Então, não é muito importante saber que quando você soltou numa corda e pegou na outra, você já tem que pegar o impulso para ir para a próxima corda, soltar e pegar a próxima, porque aí você vai mudando. Não é chegar num destino final, é só o primeiro passo. Tá? Essa é a jornada do autoconhecimento. Você não para na primeira mudança. A primeira mudança é só a evidência de que você está no caminho certo. Tá? Então, com isso, esse processo de reflexão, ele vai trazendo uma coisa muito importante, que é clareza. Clareza. Você entendeu qual é o seu padrão de pensamento, de emoção e de comportamento. Você tem mais clareza sobre o que está acontecendo dentro de você. E aí você consegue, então, determinar o que você mais valoriza. E aí você entra, então, nesse processo de mudança e aprendizado contínuo. Você vai aprendendo, vai mudando, vai ajustando. E aí você perdeu o medo de sair na chuva. Tá? Porque a inércia para ficar no mesmo lugar é o pior. Quando você quebra esse padrão, você tem que aproveitar e continuar mudando. Né? E aí você vai percebendo que quando você muda e não dá certo, é um tipo de erro novo. Não é o mesmo erro. Já é um erro melhor, porque você está tentando mudar. Você melhorou de erro. Né? E assim você está aprendendo mais rápido. E com isso você começa a ter essa consciência de que o erro não é ruim. Né? As coisas que não dão certo não é ruim. O modo como as pessoas se comportam de uma maneira que você não esperava não é uma coisa ruim. São só elementos para você tomar uma nova decisão. Não existe esse bom ou ruim. Esse bom ou ruim depende só dos ideais que você tem na cabeça. Se você quiser, você para de qualificar tudo como bom ou ruim e começa simplesmente a focar nos dados que surgiram para você aprender e fazer melhor da próxima vez. Só existe o processo de melhoria contínua, o Kaizen. Tá? Automaticamente deriva disso, então, a resiliência emocional. Porque para você já não tem o bom ou ruim, o certo e errado mesmo. Só existe dado para você melhorar da próxima vez. Você vai de erro em erro, entre aspas, dificuldade em dificuldade, aprendendo, incorporando, e as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, essa pessoa é resiliente. Né? Nada derruba ela. Tá? E, de quebra, quando você faz esse processo de mudança, você entende que você não é as suas crenças. Se você não é isso, então não precisa ser refém disso. E você se liberta.
né? E você começa a agir a partir de um ponto mais interior, mais de acordo com a sua essência. Então você se sente mais autêntico. Você perde o medo de falar o que você pensa e acredita. Você vai agir de uma maneira mais alinhada com o verdadeiro eu, esse verdadeiro eu. Esse é o ponto, tá? E aí você vai olhar e perceber que você já está a quilômetros de distância daquele ponto de sofrimento que você reclamava de tudo na vida. E você segue enfrentando um monte de obstáculo, um monte de perrengue, mas tá tudo certo, tá tudo certo. Você está avançando, você está indo, né? Então, um negócio não deu certo, em vez de ficar reclamando, você vai para o próximo, vai para o próximo, vai para o próximo e não para. Com alegria, né? Porque está aprendendo cada vez mais, tá? E essa é a habilidade que a gente precisa desenvolver, tá? E obviamente que você tem vários instrumentos para facilitar essa jornada, né? Tem a meditação, né, em que você observa diariamente seus pensamentos, as suas emoções, tá? Você pode escrever diariamente, né, no diário, no caderninho. Você pode perguntar para as pessoas como elas te veem, né, de uma maneira franca, né? E feedback você não contesta, né? Ok? Você pede feedback para as pessoas e você aceita. Você não tá lá para ficar reclamando de novo para a pessoa porque ela acha isso. Então você agradece o feedback, nossa, ela me vê assim, né? E, e você aceita e você usa isso como uma maneira produtiva, tá? Semana passada eu recebi um feedback de uma pessoa que trabalhou comigo uns 20 anos atrás. Ele falou, nossa, você era muito sério, muito bravo. E pior que não é a primeira vez, não. Tinha gente, então, lá que tinha medo de falar comigo. Eu descobri depois. Lá no começo da minha carreira, quando era um gerente jovem. E totalmente inconsciente, ou seja, totalmente instintivo, né? Então você pode pedir feedback para as pessoas, isso é útil. Você pode participar de mentorias, como é que eu tenho aqui na Academia UOL, né? E pode fazer parte de grupos como esse, né? Encontro de comunidade, né? E conversar com as pessoas sobre autoconhecimento, né? Trazer esse assunto para as suas conversas com os amigos. Então, em vez de fazer o tradicional bate-papo sobre o time de futebol, sobre a novela, sobre os filmes, sobre o que for, trazer esse tipo de conversa, propor esse tipo de conversa sobre como você está se vendo, como você se via, como que você está mudando. E você expressar isso tem um valor muito grande, porque muita coisa só se ordena na nossa cabeça quando a gente se expressa para alguém. Então não é nem para ela, é para você. Tá? Quando você fala, você está automaticamente procurando organizar essas ideias na cabeça. Tá bom? Alguém tem algum comentário aí, gente? Eu tenho. Diga. Quando você falou assim da pessoa reclamar da outra, né? Tá dando para me escutar ou tem que colocar o... Não, tá ótimo. Tá ótimo. Uma maneira de você ter paciência e não ficar criticando muito o outro é entender que cada um tem o seu tempo, né? Tempo de experiências mesmo, porque um é diferente do outro.
Então, às vezes um está um pouquinho mais na frente do outro de entendimento, de maneira de agir. E se você tem um olhar dessa forma, você não critica muito, você entende e entende, até ajuda, até, se for o caso, né, de alguma palavra, alguma coisa. É uma maneira eu acho que esse é o primeiro passo, né? Ou seja, em vez de você ficar dando uma de sabe tudo, né? De ficar falando para a pessoa como que ela tem que fazer, você tem mais paciência, né? Entende que o momento dela é outro, né? Só que isso ainda não é estágio final. Porque quando você fala de ter paciência, você está se colocando numa posição superior, eu sei mais, e ela numa posição inferior. Porque assim, é o momento de vida dela, né? Ela está no estágio anterior, tem que ter paciência com ela, né? E isso entre aspas, um tipo de um julgamento. É ainda um julgamento positivo, mas é um tipo de um julgamento. Você está classificando ela como estando num estágio inferior de evolução, né? O próximo passo que você pode dar é de praticar aceitar e amar essa pessoa profundamente, exatamente do jeito que ela é. Sem ficar interpretando por que ela fez isso, ou o que ela deveria fazer, você não faz mais isso. Você se concentra em aceitar e amar essa pessoa profundamente, independente do que ela faz. Esse é o próximo passo. Tá? Porque é aquela coisa, né? Amor é incondicional. Não depende do que a pessoa fala ou faz. Então, se você se concentra nisso, você está presente com ela. Você não precisa nem falar nada, porque ela entende que ela pode contar com você. Não é uma questão do que você diz, é do seu estado, é o que você transmite para ela, pela sua presença. Não é o que ela fala, não é o que você fala. É esse sentimento maior. Tá? Então, se a gente se concentrar menos nas palavras e mais no sentir, a gente evolui muito mais rápido. Né? Quando você, por exemplo, tem que ajudar uma pessoa com depressão. Então, uma pessoa com estado de depressão, ela não tem energia para fazer nada. Aí, se você chegar e ficar falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não vai dar certo. Aí, se você fala assim, eu preciso ter paciência com ela, deixa ela lá. Você acha que fala, não, é o processo dela, deixa ela, estou tendo paciência com ela. É o pior que você pode fazer também, porque ela está num processo de isolamento e você está concordando com esse isolamento dela. Então, quando nesse exemplo, né, uma pessoa está em estado de depressão, você quer ajudá-la, você tem que estar presente. Você tem que fazê-la sentir que você a ama, que você está ali, que ela pode contar com você. Não precisa conversar nada. Não precisa conversar, não precisa fazer nada. Mas se a gente se concentra em estar ali presente, amando essa pessoa incondicionalmente, a gente está ajudando essa pessoa no máximo. No máximo. Porque aí, por ela sentir que ela pode contar com a gente, ela pode se abrir e pedir ajuda. Mas antes disso, não. Enquanto ela se sentir julgada, qualificada, inferiorizada, ela vai se fechar. Tá? Então, depressão é estado extremo, né? Mas se aplica, independente do estado. Né? Independente disso, tá bom? Quando a gente está naquele estágio inicial de sofrimento, né? E reclamando da vida e tudo mais, a gente fica querendo
Só um momentinho, deixa eu só fazer esse comentário aqui. A gente fica, então, se perguntando por que que a gente não é feliz. E aí a gente entra nesse processo de autoconhecimento, buscando a nossa felicidade. Esse é o primeiro passo, meio que inevitável. A gente quer buscar a nossa felicidade. E para isso a gente está disposto a mudar. Só que depois desse processo todo, a gente precisa ter a consciência de que a gente precisa parar de buscar a felicidade, porque isso é um contrassenso. Então, quem busca a felicidade já está se definindo como infeliz. Eu não tenho e desejo algo que eu quero ter, né? Então, a gente precisa parar de buscar a felicidade e tomar a decisão de ser feliz agora, independente do que aconteça. Porque aí você muda o que acontece. Então você fala, eu sou feliz. Estou aqui nessa confusão toda, mas eu sou feliz, né? E aí haja como uma pessoa feliz. Então sorria todos os dias, né? Seja gentil com as pessoas, comporte-se como uma pessoa feliz. E aí a felicidade acontece para as outras pessoas, inclusive, né? Então você não busca a felicidade nas pessoas, você que traz a felicidade para elas. A gente deixa de ser um receptor passivo para ser um gerador ativo. Esse é o segredo, tá? Não tem problema a gente começar essa jornada buscando a felicidade, mas saiba que é aquela corda, a próxima corda, a próxima corda. Chega uma hora que você tem que perceber que não é para buscar a felicidade, é para ser feliz, independente do que acontece. E espalhar a felicidade para as pessoas. É isso que faz uma vida plena, tá? Sim, Alaides, quer comentar? Na verdade, não é uma pergunta, é só um comentário. É assim, essa jornada do autoconhecimento é assim, uma jornada fantástica, né? Porque não tem mais volta. E você quer informação, você quer aprender, você quer entender o que são os pensamentos, os sentimentos, por que que você reage a algumas emoções, porque isso fica fervendo na cabeça da gente, né? Então, isso é muito interessante. É E falando fascinante. da felicidade, é assim, né? A gente acorda e decide assim, meu, eu sou feliz. Eu vou ser Uhum. feliz hoje. Com o que eu tenho, né? Não é com o que eu quero ter, é com o que eu tenho. Uhum. Então, isso também é fantástico. E uma outra coisa também que eu botei assim nos meus ensinamentos é assim, focar no que eu posso mudar. No que eu não posso mudar, cara, não posso mudar. Então, deixa Estoicismo. fluir, né? É Deixa estoicismo na fluir, que é a vida. melhor coisa. Exatamente. É, Então, essa é é uma só isso. um grau de sabedoria, saber aquilo que eu consigo mudar e aquilo que eu não consigo mudar. Quando você tem essa primeira clareza mental, você já vai longe, né? Uhum. E você começa, então, a pegar tudo que você pode mudar, você começa a agir com mais foco. Tudo aquilo que você não pode mudar, você pratica aceitação. Sim. É o que é, é o que é. Eu tenho que internalizar. É o que é, é o que é. É o que é. Para É de verdade. resistir, para de É. reclamar, Para de sofrer? para de sofrer. Certo? Verdade. Muito bom, gente. Para quem está aqui ao vivo, eu vou passar uma meditação para a gente encerrar bem a noite. Para quem está assistindo a gravação, a gente vai parando por aqui. A gente se vê na próxima semana. Eu Tá posso fazer bom? uma perguntinha? Então, para quem está aqui participando ao vivo, a gente vai fazer uma meditação. Se você está assistindo a gravação, já fica o convite para participar dos nossos encontros ao vivo. E gratidão pela participação e a gente se vê na semana que vem. Tchau.